Olá, muito boa noite. É tão bom, tão bom, tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. Agora presta atenção, porque o programa desta semana está magistral. Nós vamos saber como escolher o melhor plano de saúde para nós da geração 50+, porque sem saúde, meu amigo, o resto perde a cor e perde o sentido. Nós vamos saber também como que acontece a ordem no caos, onde, vírgula, também está a nossa saúde. E, por último, mas não menos importante, as âncoras que atrapalham de estarmos de bem com a vida. Gostou? Então sorria, porque De Bem com a Vida está começando. A sua pergunta já vai ser respondida. Ai, Cris, quem hoje está na sua sala de visitas perfumada, colorida? Vem para cá, para o Shopping Total, o shopping mais italiano da cidade, mais acolhedor, e você vai ver um aroma de flores e de vida. O professor Everton Corrêa, aquele que vai lançar o livro em seguidinha. Dei um spoiler. Mas em seguida nós vamos trazer tudo sobre o mais recente livro do professor Everton, que é consultor Master de Gestão Organizacional. Conosco também pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Vladimir Machado Goulart, administrador, e que também atua como gerente administrativo da R7 Corretora. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E para completar o trio, hoje o trio é absolutamente masculino, o biomédico integrativo Antônio de Bortoli. Muito boa noite. Boa noite. O doutor Antônio, ele é mestre em medicina chinesa clássica. O que é isso, Cris? Depois ele vai explicar. E agora, de imediato, eu quero mandar um recado para os candidatos que pensam ou que estão já se preparando para concorrer nas eleições. No Brasil, a geração 60+, já passou da casa de 1 milhão de votantes. Então, se você quer votos e quer um voto qualificado, com perfil, preste atenção neste segmento que é muito poderoso. Só aqui, nós já temos quase 4, pessoas beirando aos 70. Quantos anos tem? 53. Tá chegando lá e ele diz que quer ter uma longevidade plena e ativa. Né, Goulart? É verdade. Bom, compulsores, os vilões, as âncoras do bem-estar, acredite, tem situações, sentimentos, comportamentos que te puxam para baixo, que te trancam e não deixam ser felizes, não deixam você estar de bem com a vida, professor Everton. O que são esses compulsores, por favor? Boa noite, meus amigos, estamos de volta. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. A gente ouve muito falar que o ser humano ele é imprevisível, ele é muito imprevisível, ele é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que o ser humano vai fazer. É só estudar um pouquinho mais o comportamento humano e você vai descobrir que nós somos muito mais previsíveis, sim, do que nós somos. Porque nós atuamos muito por modelos que nós aprendemos lá na nossa infância. Então, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, acabam nos dando determinados mandatos de vida que a gente vai, ao longo do tempo, assimilando. E à medida que o tempo vai passando, Cris, eu começo a agir de uma forma previsível sem me dar conta. Tipo piloto automático, vamos dizer assim. Pior. Bom, tem o lado bom, lá tem o lado ruim. Mas tem, por isso que o termo compulsor, que é tirado de um especialista americano chamado Eric Berne, na realidade ele é canadense, ele trouxe uma contribuição muito interessante na área do comportamento humano, quando ele começou a falar sobre compulsões. O que é bem uma compulsão humana? É alguma coisa que a gente faz, sente uma necessidade de fazer e não sabe bem por quê, mas faz. Então, tem gente que tem compulsão para comer, tem gente que tem compulsão física até para sexo, para tudo. É um comando interno, a gente pode dizer de uma forma... O próprio comando interno, muito bem colocado. Só que esses comandos nos colocam numa situação onde essa previsibilidade, entre aspas, para outras pessoas pode ser até fatores de manipulação. Dizer, se eu te conheço muito bem, eu vou, quando eu quero entrar no campo da persuasão, falar no ouvido, certo?
porque eu sei que a crise é assim. Que perigo. Então, vamos tratar, como o programa aqui, o tempo que nós temos não é tão longo, vamos a televisão, até, de repente, trabalhar em duas oportunidades. Vamos direto ao fato. Existem, no mínimo, 5 compulsores muito conhecidos. Vamos botar um nome, que foi o que o autor, Eric Berne e Thomas Eric, foram os cientistas que colocaram, trouxeram. Você já ouviu falar do compulsor ser perfeito? O que é o ser perfeito? A pessoa que gosta de tudo certinho, tudo organizado, o armário no lugar, dentro de casa, no escritório, tá tudo no lugar, tá tudo certinho. A vida tem que ser perfeita. Tá. Esse é um ser perfeito. Muito bem. Outro, a palavra ser é S-E, tu. Seja forte, ser forte. Por exemplo, característico de determinados povos, por exemplo, japoneses, ingleses, ou qualquer um de nós, onde dentro de casa você foi educado pela família a não demonstrar muito suas emoções. Especialmente os homens, e não tem a ver com machismo, tem a ver com criação. Então, determinadas criações que você teve, as pessoas são um pouco austeras, elas não riem, não tem emoção, se manifestam, né? Por quê? Porque ele é contido, ele não pode demonstrar muito as suas emoções. É uma forma de ser. E se torna um compulsor que muitas vezes na vida, em momentos que está todo mundo agitado, que deu um incêndio, puxa, esse cara é o cara perfeito, porque ele vai acalmar todo mundo, ele tem o domínio, calma, vamos agir com calma, então ele controla as emoções. Mas se ele faz isso a vida inteira, ele passa a ser reprimido. Esse é outro. O outro compulsor... O terceiro dos italianos. Esse me pertence. São pessoas, o compulsor chama-se agrada-me. É um compulsor onde eu tenho que estar sempre agradando as pessoas. Seja em casa, seja no trabalho. É muito interessante de ficar observando as pessoas no dia a dia aqui no shopping. Ainda há pouco eu estava entrando aqui e vi uma pessoa, quando abriu aqui o shopping, uma pessoa que mandou todo mundo passar na frente. Por que ele fez isso? Para agradar. Para agradar. Não conhecia, não sabia. No elevador. Aquele que, por favor. O cavalheiro. Pois é, mas tem cavalheiros, senhoras, homens, não interessa o sexo. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de agradar, ele está sempre preocupado com os outros. Mas ele está sempre preocupado com os outros ou ele também está preocupado, ele quer ser agradado? Que uma parte do agrada-me é que eu tenho uma necessidade premente de ser agradado, de ser reconhecido. E se eu não sou reconhecido, aquilo me faz mal, me deixa em relação às pessoas numa expectativa que eu vou ser reconhecido, e eu não fui. E o outro? E por fim, mas não menos importante, o apressa-te. O apressa-te é aquela pessoa ansiosa que o movimento das mãos e o movimento corporal coloca ela sempre correndo atrás do tempo. O problema dela é o tempo. Pare num andar num edifício e fique vendo as pessoas entrar no elevador, aquele cara que apitou 3 vezes, ele não aguenta apitar o elevador uma vez, tem que ser a segunda e a terceira. Porque é a ansiedade no domingo, é a ansiedade no sábado. Ele tem uma vida de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue. Então esse é o apressa. O último tem um nome esquisito, mas ele é daquelas pessoas que são muito indecisas, que tentam, por isso que o nome é estranho, chama-se compulsor, tenta mais. Ele está sempre tentando. E o interessante é que ele não conclui, ele tenta. Não realiza. Quando você pergunta a uma pessoa, por exemplo, no trabalho, você é gestor, diz assim, fulano, você vai fazer isso? Eu vou tentar. Qual é a mensagem que ele está dando? Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, uma mensagem cerebral. O tentar nada mais significa de que eu não tenho certeza se eu tenho capacidade de fazer. Então as pessoas que tentam passam a vida tentando, são pessoas infelizes porque elas não realizam. Pois é, então esses são os compulsores. Esse aí você vai pensando em qual desses compulsores, que não precisa ser só um, pode ser mais de um, você se enquadra, porque nós vamos voltar neste assunto, ou neste programa, ou no próximo. O professor Everson já está se comprometendo a estar conosco. Agora você também precisa se comprometer em escolher um plano de saúde que seja bom para você, que lhe traga a melhor relação custo-benefício. Colar, o que a gente deve prestar atenção para que a gente contrate um plano de saúde que nos traga alegria e saúde?
Bom, boa noite, Cris, boa noite a você que está nos assistindo. Creio que aquilo que é mais importante na gente buscar hoje num plano de saúde, para nós que estamos na faixa 50 a mais, seria uma opção de plano que nos desse um atendimento preventivo, onde a gente não ficasse à mercê de buscar o plano só no momento de uma doença. Então o que a gente precisa? A gente precisaria ter um plano que trabalhasse conosco, nos apresentando muito mais a previsão do que pode me vir. Nessa tua idade tu precisa estar por aqui, tu precisa usar isso aqui, fazer esse tipo de atendimento, porque tu está precisando disso pela tua idade. O professor fala das nossas previsibilidades, né? E a saúde não muda muito, a nossa saúde ela é previsível. E a gente tem idades em que a gente começa a precisar buscar algumas coisas. E nós, por nós mesmos, nós não nos lembramos muitas vezes de fazer isso. E você tem um plano que consegue estar gestando isso para você e que chama você no momento da sua necessidade. Cris, está na hora de você vir aqui porque você precisa fazer esse exame, precisa cuidar disso, porque você já tem uma propensão, porque você já tem... E tem um plano, Goulart, que faça isso para a nossa geração? Nós temos hoje no mercado gaúcho, não só no mercado gaúcho, no mercado brasileiro, uma empresa que apresenta esse serviço perfeitamente. Pode dar o nome. A MedSenior. A gente trabalha com a MedSenior, tanto no plano para pessoa física quanto no plano para pessoa jurídica, e eles trabalham com esse tipo de gestão. Se eu tenho um problema, vamos imaginar que eu tenha, porque eu defendo aqui o meu público. Unhas e dentes. Então, eu tenho, por exemplo, problema na articulação, de caminhada, disso, aquilo. Este plano MedSenior, no caso, ele vai ter uma atuação direta, tipo, Cristo precisa, nós vamos ter uma caminhada no parcão, nós vamos fazer uma caminhada, como é que é aquela japonesa? Tai Chi? Chinês. Ele avisa isso, a pessoa pode, quer dizer, o que eu quero dizer assim, ele não é um plano que atende a doença, ele é um plano que abarca a saúde, é isso? É isso, bem por aí. Eles trabalham com esse tipo de processo justamente. Você, visitando a sede, você vai perceber ali que eles têm, inclusive, um trabalho muito interessante, porque onde que é o nosso funil, digamos assim, para a gente que vai chegando numa determinada idade? Muitas vezes o ônibus, a gente demora para subir, a gente não consegue a locomoção tão rápida por causa de tudo aquilo que a gente chegou com o tempo. E eles fazem um trabalho até para isso, chamam lá os seus clientes para que possam treinar, subir, se locomover mais rápido. É muito interessante porque eles fazem justamente isso, Cris. E aí, digamos que você, por coisas da vida, você passou o seu prazo de ir lá ver essa situação específica que você comentou, eles ligam, Cris, olha só, você precisa vir aqui, porque nós precisamos dar uma olhada no teu joelho. Já faz 4, 5, 6 meses que tu não vem aqui. É bem interessante. E o que eu tenho que desconfiar? O que eu tenho que prestar atenção na hora de contratar um plano de saúde? Opa, isso aqui é o sinal vermelho. Entendi. A gente hoje tem uma regulamentação bem interessante, que é a Lei 9656, regulamentam os planos de saúde. Eu entendo que a gente não sai por aí estudando lei, né? Eu não sei nada disso. A gente não sai por aí estudando lei, mas o perigoso, quando a gente fala em relação à saúde, em relação a seguro, saúde, essas coisas, é buscar pessoas que não sejam capacitadas para oferecer. Tá, mas como é que eu vou saber isso? A gente precisa fazer algum tipo de pesquisa nessas coisas. E claro, tudo que for uma promessa muito grande, a gente precisa desconfiar. Não, você pode fazer o plano que amanhã você vai conseguir fazer isso. Né? Essas promessas mirabolantes, para qualquer coisa, o plano de saúde não muda. Tem que ser um cuidado especial em relação àquilo que nos prometem e a gente fica assim, poxa, parece muito bom isso. Mas... Então fica o recado. A R7, por que eu trouxe o Goulart aqui? Porque a gente precisa cuidar da saúde. Diz o doutor Antônio de Bortolo que a saúde é o maior talento, o melhor prêmio, o melhor, como é que você diz mesmo? Que a saúde é o maior tesouro. Tesouro. E é verdade que sem saúde, o que a gente faz sem saúde? Nada. A gente não vai no restaurante, a gente não vai no cinema, a gente não vem aqui no total usufruir. Então, assim, presta atenção, para contratar um plano de saúde, busque profissionais capacitados, visite a R7, que me trouxe um presente, vou mostrar para vocês. O Eduardo acha que o presente é coletivo. Não, o presente é para mim. E eu quero compartilhar com vocês. Olha só a delicadeza que a R7 me trouxe. Aliás, eu vou usufruir desse presente com o doutor Antônio, que também é um consumidor de café. Olha a delicadeza.
E o aroma, gente, é tudo de bom. Porque se fazer feliz também é investir na saúde, né, doutor Antônio do Borto? Com certeza. Nesse clima de café e de alegria, de saúde, e acabar ou diminuir com as âncoras que atrapalham a sua vida, a gente chama o comercial, mas volta em seguidinho que tem muita coisa incrível aguardando você. Viu? Ficou com vontade de tomar um cafezinho? Vai lá e passa, faz um café bacana, põe uma canela, enfim, comemore a vida, porque a vida é o maior presente que a gente tem. A gente diz que saúde é o maior tesouro, mas a vida é um presente que Deus nos dá e a gente tem que celebrar. Agora, eu celebro os apoiadores do meu programa, Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. A saúde começa pela boca. Movimento Sociedade Sem Idadismo. Por quê? Porque preconceito é coisa do passado. Churrascaria Garcês. Bateu a fome daquele churrasco gaúcho, vai na Churrascaria Garcês da Praia de Belas. E Casa de Escriba. Decidiu escrever um livro que nem o professor Everton, bata na Casa de Escriba. E também o doutor Antônio, que é um dos autores do capítulo sobre imortalidade. Quer saber mais? Eu não vou dar spoiler. Vai buscar o livro, que é muito interessante, e é o mapa da saúde. O senhor ficou nos devendo um complemento. Exatamente. Vamos lá. Bom, a gente levantou aqui 5 hipóteses que nós temos de compulsores da vida. E o que interessa sobre isso? Primeiro, o autoconhecimento. Identificar aquele que você tem mais atuante na sua vida. E agora vem o lado bom da história. Todos eles são domináveis. E então o recado final que eu queria passar, e no próximo programa nós vamos falar sobre isso. Vamos lhe cobrar. Né? Primeiro, identifique quais são aqueles que você tem e que realmente estão dificultando alguma coisa na sua vida. E o segundo movimento que nós vamos fazer, e o mais interessante é como que eu vou domar os meus compulsores. Olha isso, como vai domar, é o recado que nós traremos. Esse é o recado dessa noite, e é possível e necessário. Perfeito. Agora, o que é perfeitamente entendível é que por trás do caos há uma ordem onde se inclui a saúde? Doutor Antônio de Bortoli. É verdade. Como que a gente pode entender que esse caos pode ter uma ordem? Não, o caos é a ordem. E como é que a gente... Tudo, pode ver que tudo é um caos. Tudo é um caos. Tá. Tá. Mas eu tô preocupada com a saúde do meu amigo, da minha amiga. A saúde dele tá um caos. Dói aqui, espirra ali, fica gripado mais do que... A gente não precisa ficar gripado, né? A gente fica gripado porque alguma coisa não está certo. Cris, tudo dói aqui, espirra ali, reclama lá. É só o teu corpo pedindo socorro. Tá, mas e como é que eu ponho ordem? Como é que eu trago a saúde a esse estado de desequilíbrio pela medicina chinesa clássica? Bom, primeiro é entender o princípio de como ela funciona. Ao contrário da nossa, aqui no Ocidente, que foca no sintoma, né? A dor, vamos tirar a dor. É o foco. Sim. Então, vamos livrar a tua dor do ombro. Sim. Está resolvido. Não. Para a medicina chinesa, a dor no ombro tem outro significado. Não que não seja importante. É importante. Que está te incomodando. Mas ela representa algum movimento que está ocorrendo lá no interior do teu organismo e que está se manifestando aqui no ombro. Mas que tem implicações outras e mais profundas. Algum órgão está sofrendo. E aí está gritando, isso é o grito de socorro. Mas a gente, o que faz? Se tu tem um grito de socorro, tu corre para o médico e pede logo o comprimidinho mágico que vai tirar a dor. Aquela dor e está resolvido. Sim, mas não vai resolver nada. E vai tirar a dor por um tempo. Está resolvido agora. Sim, mas depois começa a dor todo de novo. Aí vai passando um tempo, tá, tem que aumentar a dose, tem que mudar o medicamento, que não dá mais efeito, ou no fim não tem mais o que fazer, e por aí vai. A gente está acostumado com isso.
mas esquece do mais importante. Até aquele dia na página a gente estava falando, o princípio da entropia. Tudo no universo tende a se desagregar. Isso passa pelo envelhecimento. Todo sistema. O envelhecimento é uma entropia, porque tu começa a degenerar. Então, o que é a manutenção da saúde, entre aspas, né? É tu te manter negentrópico o mais tempo possível. Ou seja, nós temos tendência a trabalhar demais, a pensar demais. Comer demais. Comer demais. Hoje se come. Come. Olha aquele filme lá do Sem Floresta, o desenho, é que o bichinho fala assim, sobre os seres humanos. O que eles fazem quando estão felizes? Comem. O que eles fazem quando estão tristes? Comem. O que eles fazem quando acordam? Comem. O que eles fazem antes de dormir? Comem. Então se come muito. Nunca se comeu tanto quanto hoje em dia. Doutor Antônio... Nunca houve uma oferta de alimentos. De alimentos? 7 dias por semana, 24 horas. Nunca na história da humanidade. E isso adoece a pessoa? Com certeza. Mas, porque nós não fomos feitos para comer tanto. Para comer. Mas é isso que a gente aprende, né, professor Everton? Aí entra nos teus... Compulsores. Por quê? Porque a pergunta que quem trabalha nessa área mesmo pergunta assim, mas para que comer tanto? Se tu não precisa. Tu tem que comer para estar vivo. O corpo precisa de nutrientes. Precisa de nutrientes para se manter rígido, saudável. Agora, o excesso... Mas como é que a gente sabe o ponto certo de comida? É um prato? Não tem uma medida. Então como é que eu vou saber se eu estou comendo certo, a quantidade certa ou não? Mas... Não, eu não sei. Eu como um prato de comida. Tá, se eu comer o segundo é porque eu estou sendo gulosa, mas... Então... Tá, mas aí é um prato... Tem gente que come morro e é um prato só. Não, é um prato de comida, é então, isso? Não existe uma medida assim, tem que ser tanto. A nossa versão ocidental da nutrição, tem tantos gramas de proteína por quilo de peso corporal, etc. Mas não, se tu comer um bife, por exemplo, tu tá satisfeito, tá bom. Só o bife? Tá bom. Pra que mais? Só o bifinho? Pra que mais? Eu não sei, mas eu fui ensinada que a gente tinha que comer um prato colorido, quanto mais colorido. Mas é que não, isso são tabus. Não, são definições que não. O que interessa é assim, tu comer o suficiente para te manter saudável. Quando tu começa a comer em excesso, né, eu sempre brinco que tu tem que comer como o cara da caverna lá. Como comia o cara? Como é que comia o cara da caverna? Ele comia a carne quando ele conseguia caçar. Ele não consegue caçar? Não come. Aí ele ia comer uma raiz, ou ele ia comer uma fruta. Mas não hoje. Hoje tu come fruta 7 dias por semana, não tem estação mais. Sim, sempre tem disponível. Sempre tem. A fruta fora de estação não é uma fruta saudável. Olha tudo isso, tão delicado, né? Assim, essa... É porque eu estou falando aqui em termos de medicina oriental, né? Medicina chinesa clássica. Exato, é tudo baseado em o que eles chamam de energia. Então tem a energia do alimento, que é importante. Por exemplo, os alimentos com sabor doce, mas não necessariamente gosto de açúcar, de doce, mas sabor doce. Eles estimulam a digestão, mas também estimulam, em excesso, vão estimular o acúmulo de gordura. Tudo tem um limite, né? Os ácidos vão estimular o fígado, mas em excesso vão prejudicar o fígado. Então tudo tem, nem ao vício, nem à virtude, o caminho do meio? Caminho do meio, parcimônia, não diziam os antigos? Eu não sou daquela época, não sei. Não é. Mas isso aí tu tá sendo indulgente, autoindulgente. Só mais um golinho, só mais um bocadinho, só mais um brigadeiro ou negrinho agora? É brigadeiro, por favor. Só mais um brigadeiro, só mais um. Sim, mas... E nessa aí,
Também tem um ditado antigo que diz, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Pois é. E fica bem gordinha. Aí tu começa a ter problema de diabetes, colesterol, hipertensão, E não sabe por quê. e não sabe por quê. Bom, mas o que tu tá desequilibrando tu tá gerando entropia dentro de ti através do excesso de nutrientes. Meu Deus do céu. Esse assunto a gente também vai continuar nos próximos programas, porque os assuntos hoje foram geniais. E nós. Mas só para complementar, Pois que não. existe não sei quem foi que inventou, mas que tu tem que comer doce. Doce é a alegria da vida. Não sei o que para o cérebro, estimulante do cérebro. Estimula, é como uma droga, né? Só que tem aquela velha história, se tu não comer gordura, tu adoece, se tu não comer proteína, tu adoece, pode até morrer por falta de nutrientes, e se tu não comer açúcar, não acontece nada. E tem uma coisa que eu quero contar para você, ligeirinho. O açúcar, minha amiga e meu amigo, ele também prejudica a pele. Então, se você quer ter uma pele bacana, ou converse com o Dr. Antônio de Bortolo, ou elimine o açúcar da sua vida. Eu prometo para vocês que eu trago esse elenco de entrevistados nos próximos programas, porque eu quero muito, 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 muito que a primavera o encontre ou a encontre de bem com a vida. Obrigado, Goulart. Eu que agradeço. Gostamos da dica. Professora sempre com uma aula, e o meu biomédico, Dr. Antônio de Bortolo, sempre trazendo saúde, bem-estar e longevidade. No próximo programa também vou falar sobre essa obra do professor Everton. Para você que esteve conosco, obrigado pelo prazer da sua companhia. Nos encontramos no próximo De Bem com a Vida.